E aí, quem são os 144 mil? Fala, Ovelha Santa de Jesus, eu sou Regina Reis e esse é o canal História e Teologia. No vídeo de hoje, o tema é: quem são os 144 mil? E esse tema foi sugerido por Lucélia Santos. As redes sociais dela estarão disponíveis aqui no canal, especificamente nesse vídeo, e se você quiser segui-la ou acompanhá-la. Se você quiser sugerir um tema, você pode usar o espaço para comentários abaixo. Certamente você já ouviu falar dos 144 mil mencionados no livro do Apocalipse. Mas afinal, quem são eles? Um grupo literal de pessoas escolhidas por Deus? Um símbolo espiritual? Um exército de judeus convertidos no final dos tempos? Católicos, protestantes, testemunhas de Jeová, teólogos e até estudiosos judeus têm interpretações diferentes sobre esse número que fica cada vez mais misterioso. Hoje nós vamos investigar a origem, o significado e as principais interpretações dos 144 mil, usando história, teologia, filosofia e estudos bíblicos. Os 144 mil, eles aparecem no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Apocalipse 7,4 diz: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E novamente aparece em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. Essas passagens levantam várias perguntas. Esse número é literal ou é simbólico? São judeus ou cristãos? Eles vivem no céu ou na terra? Para entender isso, precisamos entender primeiro como o Apocalipse foi escrito. O Apocalipse é um exemplo de literatura apocalíptica, um estilo comum entre judeus entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. Esse estilo usa números simbólicos, visões, imagens cósmicas, metáforas espirituais também. Por exemplo, 7 representa a perfeição, 12 representa o povo de Deus e 10 representa a plenitude. Então, veja o número. 144 mil ele pode ser estendido ou entendido como 12 vezes 12 vezes 1000, ou seja, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos multiplicado por 1000, plenitude. Para muitos estudiosos, isso significa a totalidade do povo de Deus. Os primeiros cristãos na igreja primitiva, eles refletiam muito sobre isso. Entre os pais da igreja encontramos diferentes ideias, como por exemplo Irineu de Lyon, no século II, ele viu o Apocalipse de forma mais literal, e o associava aos 144 mil ao povo de Israel que seria restaurado nos últimos tempos. Já Agostinho, no século IV, interpretava o número de forma simbólica, representando todos os salvos, não um grupo específico. Essa visão simbólica influenciou profundamente a teologia ocidental. Curiosamente, a ideia de restauração das tribos de Israel já existia no pensamento judaico. Alguns textos judaicos antigos falam da reunião das 12 tribos no final dos tempos. Por exemplo, o livro de Enoque e a literatura apocalíptica judaica são esses que falam. No judaísmo tradicional, porém, não existe a doutrina dos 144 mil, exatamente como no Apocalipse. Mas existia a expectativa de que Deus restaurará Israel. As tribos serão reunidas e o Messias governará. Isso mostra que o Apocalipse está dialogando com esperanças judaicas antigas. Por sua vez, a teologia católica geralmente entende os 144 mil como um símbolo do povo de Deus completo. Segundo muitos teólogos católicos, o número é simbólico e representa os redimidos, inclui judeus e gentios. A ênfase não está no número literal, mas no selo de Deus, que representa a fidelidade a Cristo. Já entre os protestantes, existem várias correntes. Há milenistas, que são influenciados por Agostinho. Eles veem os 144 mil como um símbolo da igreja e totalidade do salvo. Os dispensacionalistas, muito comuns em igrejas evangélicas modernas, eles interpretam o número literalmente. 144 mil judeus convertidos durante a Grande Tribulação, ou missionários que pregam ao mundo, e essa interpretação ficou popular em livros e filmes sobre o fim dos tempos. Para as testemunhas de Jeová, os 144 mil são um número literal, segundo sua teologia. Apenas 144 mil pessoas irão para o céu. E detalhe, são eles.
Eles governarão com Cristo e os demais fiéis viverão na terra restaurada. Essa é uma das interpretações mais exclusivas dentro do cristianismo. Para eles, os 144.000 formam uma classe governante espiritual. A visão já dos adventistas do sétimo dia é um pouco diferente disso. Muitos teólogos adventistas entendem que os 144.000 representam fiéis que estarão vivos na volta de Cristo. Eles passarão pela grande tribulação, são simbolicamente chamados de Israel espiritual. Entre adventistas, há debate se o número é literal ou simbólico. A maioria segue o simbolismo. A figura importante da denominação adventista, que todos nós conhecemos, Ellen Gold White, escreveu sobre os 144.000 como um grupo fiel que permanece firme nos últimos dias. Dentro das igrejas ligadas a Batista, existem duas interpretações principais. Os batistas dispensacionalistas, muito comum nos Estados Unidos e em algumas igrejas missionárias, acreditam que os 144.000 são judeus literais, 12.000 de cada tribo, convertidos durante a grande tribulação, e atuam como evangelistas mundiais. Já os batistas reformados, influenciados pela teologia reformada, eles interpretam os 144.000 como um símbolo da Igreja Universal, como um povo completo de Deus, ou seja, os judeus e gentios unidos em Cristo. Presbiteriana, a teologia reformada, muito influenciada por João Calvino, nessa visão, traz que o número é simbólico, pois ele representa a totalidade do povo de Deus. O selo na testa simboliza a proteção espiritual. A Assembleia de Deus e muitas igrejas pentecostais seguem uma literatura dispensacionalista. Visão essa que se popularizou muito por meio de pregadores e literatura escatológica, além de filmes do fim dos tempos também. Já a Igreja Ortodoxa, na tradição, entende que Apocalipse é interpretado principalmente de forma mística e simbólica. Os 144.000 são vistos como os fiéis selados por Deus, a igreja triunfante e aqueles que permanecem fiéis em meio à perseguição. Estudiosos bíblicos modernos analisam o texto dentro do seu contexto. Alguns pontos importantes. O Apocalipse ele foi escrito durante perseguições romanas. O número 144.000 pode representar o povo fiel de Deus, protegido espiritualmente. A lista das tribos em Apocalipse é diferente da lista tradicional de Israel. Isso sugere que João estava usando o simbolismo teológico, ou seja, não uma estatística. Logo depois de mencionar os 144.000, João vê algo surpreendente. Apocalipse 7,9 diz: depois disso olhei e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, e isso levanta uma hipótese para nós muito interessante. Para alguns teólogos, talvez os 144.000 sejam um povo de Deus visto de uma forma simbólica, e a multidão seja o mesmo grupo visto de outra perspectiva. O número pode também ter um significado espiritual muito profundo. Por exemplo, ele representa ordem, plenitude e eleição divina. Já na filosofia religiosa, isso toca na ideia de comunidade perfeita, humanidade reconciliada e restaurada no final ali da criação. Ou seja, os 144.000 pode simbolizar o projeto final de Deus para a humanidade. Então, quem são os 144.000? Depende da tradição religiosa que você segue, e eles podem ser os judeus convertidos no final dos tempos, ele pode ser um número simbólico do povo de Deus, e pode ser uma elite celestial, ou um símbolo da igreja completa. Mas todas essas interpretações concordam em algo. Os 144.000 representam pessoas fiéis a Deus em meio ao caos do mundo. O Apocalipse é um livro cheio de mistérios, símbolos e esperança. E talvez o maior ensinamento dos 144.000 não seja o número, mas a pergunta que ele nos deixa. De que lado estamos na história de Deus? E aí, o que você acredita? De que lado estamos na história de Deus? Deixa aí o seu comentário no espaço para comentários abaixo. Curta o vídeo para que o YouTube possa recomendar para você. Assim ele vai entender que você gostou e que o vídeo é bom para você e ele vai sempre estar recomendando. Quero convidar aqueles para se inscreverem no canal que são novos por aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Esse foi o tema de hoje. Lehitraot e Shalom Aleichem.